gastronomia italiana é admirada no mundo inteiro e não é difícil entender por quê. Foram os italianos, por exemplo, que inventaram a pizza e o sorvete. Todo mundo adora. Não bastasse tudo isso, ela vem carregada de afetividade. É muito comum a gente conhecer um chefe italiano que aprendeu a cozinhar com a mãe, com a avó, com o pai, e esse conhecimento foi passando de geração em geração, e toda vez que a gente pensa em gastronomia italiana, a gente imagina aquela mesa farta, cheia de gente conversando alto, com muita comida gostosa. No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as massas, os tipos de massa e os tipos de molho que combinam com determinada massa. Aí sim, quando você for ao supermercado escolher o seu macarrão, você vai entender por que conhecer o processo de cozimento também da massa é importante para que a sua comida fique tipicamente italiana. E quem vai nos ensinar um pouco mais sobre esse universo das massas, apesar de o macarrão ter sido inventado pelos chineses, foram os italianos que popularizaram as massas e transformaram esses sabores. Quem vai nos ensinar isso é o Matheus Paratella, que é brasileiro, mas se formou na Itália, vem de uma família toda italiana, tem um sotaque forte, apesar de falar bem o português, né, Matheus? Mais ou menos, né? A gente está tentando melhorar cada dia mais. Vamos falar dessas massas que você tem aqui, que são todas massas frescas. Sim, são massas frescas, artesanais, mais secas, né? E aqui nós temos um talharim, típica do Piemonte, fettuccine, maltagliate, que é uma massa mal cortada, e uma massa recheada, típica da Sardenha, que a gente chama de culurgiones. O talharim pode ser cortado, seja na faca, tá? Bem artesanalmente, ou se não, no cilindro mesmo, com o corte da máquina. Ele se assemelha um pouco ao espaguete que a gente compra no supermercado, vamos dizer assim. Sim, a gente... Que é fininho. Sim, a gente diferencia massas italianas das curtas e das longas, das compridas, né? Vamos dizer que o talharim, o fettuccine, faz parte da categoria da comprida, como o espaguete, tá? Por exemplo, o talharim. O talharim, ele combina muito bem com o molho piemontês, que é um ragu de carne mais leve, sem molho de tomate. Então, é um ragu que ele vem deglaçado no vinho branco com legumes, a gente chama de mirepoix, cebola, cenoura e salsão, salteado, deglaçado com vinho branco e cozido com um pouquinho de caldo de carne. Vamos lá para essa massa aqui, o que combina com essa massa? Fettuccine. Fettuccine, nós temos vários molhos que fettuccine, a gente estava falando do molho à bolonhesa, combina muito bem. Fettuccine à bolonhesa, fettuccine alla matriciana, a matriciana é com guanciale, né? Guanciale é a bochecha do porco não defumada e curada. E o molho branco? Geralmente, quando a gente usa molho branco, a gente abina um queijo, a gente combina com queijo, harmoniza, né? Vamos dizer assim. Então, geralmente é creme de leite fresco, gorgonzola, por exemplo, fica muito bom. Uma dica que eu posso dar é creme de leite fresco, gorgonzola e nozes. E essa massa aqui que é mais rústica, que é uma massa cortada na faca? Então, maltagliate quer dizer mal cortado, né? É uma massa que, ao meu ver, nasceu das aparas. Então, quanto mais você faz as massas compridas, as massas recheadas, vai dar umas asparas e você é a sobra, vamos dizer assim. Mas é uma sobra que combina muito saborosa. Aqui no restaurante a gente serve com ragu de carne bovina e é um dos carros-chefes da casa. É um dos pratos que mais sai. Uma massa recheada, por exemplo, ela também combina com todos os molhos, com molhos mais espessos, molhos mais ralos. Como que a gente deve preparar isso em casa? Comprei uma massa e preciso fazer o molho. Como é que eu faço na minha casa? Então, geralmente, ao meu ver, para degustar o recheio de uma massa, o molho tem que ser o mais neutro possível, tá? Eu aconselho sempre que, se a pessoa compra uma massa nova, para poder experimentar, manteiga e sálvia. Uma manteiga e sálvia, você puxa a sálvia, que é uma erva fresca aromática, puxa a sálvia na manteiga e depois cozinha a sua massa e incorpora. Isso é o quê? Por mais que seja aromática, saborosa, mas é um sabor mais neutro que não vai cobrir muito o sabor do recheio. Ok. É isso. Obrigada, viu, Matheus? Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo com o Matheus ensinando uma receita. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Matheus Paratella, chefe proprietário da Trattoria D'Agostinho de Paratella. Hoje estamos aqui para ensinar para vocês como se faz uma verdadeira massa all'italiana. Os ingredientes principais que vamos usar hoje sempre a farinha e o ovo.
Cada chefe tem sua receita, vou estar mostrando para vocês a base de uma boa massa italiana. Geralmente a gente usa farinha 00, uma farinha mais pura, uma farinha mais fina, ovo fresco, tá? Temperatura ambiente e um pouquinho de sal. Essa massa a gente pode estar utilizando uma bowl para ser feita dentro ou em cima a gente chama na Itália de spianola, que é essa madeira mais fácil de trabalhar a massa, absorve a umidade da massa, é uma superfície ideal para trabalhar com a massa. Primeira coisa, nós vamos fazer um vulcão no centro, uma cavidade. Vamos acrescentar o ovo e um pouquinho de sal. A primeira coisa que a gente tem feito, a gente pode utilizar um garfo e incorporar lentamente a farinha, pouco a pouco, até a gente conseguir trabalhar manualmente. Aqui o importante é a gente trabalhar bem com a massa para poder soltar bem o glúten e deixar a massa mais elástica. É muito importante deixar ela descansar no mínimo uns 20 minutinhos para poder os glúteos se relaxar e a massa ficar menos elástica. E a gente tem que trabalhar menos com ela no cilindro, tá? Sovada bem a massa, a gente pode estar fazendo uma bolinha, passar o filme plástico a contato e deixar descansar na geladeira 20 minutinhos. Depois do descanso, feito isso, a gente vai abrir a massa no cilindro. Vamos abrir o cilindro no número maior que vocês tiverem e vamos passar a massa lentamente no cilindro, tá? É muito importante a gente dar a forma do cilindro para poder manter um padrão da massa, tá? Principalmente depois para o corte. Sempre diminuindo o cilindro, dependendo do corte e tipo da massa, cada massa tem seu espessor. Aqui nós chegamos no espessor ideal para poder fazer nosso talharim. Próximo passo, que é muito importante, a massa ela já está pronta para o consumo. A gente pode agora cortar os 25 a 30 centímetros, ideal para a gente poder dar o nosso corte da massa. Mas eu aconselho sempre de deixar a massa secar antes de cortar. E depois dela seca, nós vamos dobrar a massa, fazer um cannelloni, vamos dizer assim, e depois na faca a gente corta. Agora nós vamos preparar a nossa massa com um molho bem típico, né? A Débora Caldas, nossa subchefe, vai nos ajudar a preparar. Primeira coisa a ser feito é colocar água para ferver. Como vocês podem ver, nossa água já está fervendo. Água salgada, importantíssimo. Sal sempre justo, tá? Frigideira bem quente. Os ingredientes principais desse molho é o tomate, o pomodoro. No caso nós estamos usando o tomatinho sweet grape, o mais docinho, tá? Manjericão ou basílico, alho. Muito importante esquentar bem a frigideira. O óleo, cada tipo de óleo, de azeite tem um ponto de fumaça. Então, se esse óleo chega nesse ponto de fumaça, ele é prejudicial à saúde. O alho que a gente utiliza é um alho em camitia, traduzido é um alho com a blusa. A casca dá a possibilidade da gente dourar mais o alho sem que ele amarga rapidamente. Depois de dourar bem o alho, a gente retira o alho e entra com o tomatinho sweet grape. Vamos deixar dourar bem o tomatinho. A princípio, o molho é bem seco, mas a gente vai acrescentar um pouquinho da água de cocção para poder rendê-lo mais líquido. E a gente vai utilizar para saltear a massa junto. A gente tempera com sal, pimenta do reino, manjericão fresco, rasgado mesmo, como na tradição. Bastante manjericão. E vamos acrescentar um pouquinho da água de cocção. Água o suficiente para poder formar
esse sugo. Enquanto isso, a gente abaixa o fogo. A nossa massa é bem fresca, a cocção é bem rápido, 30 segundos. Nossa massa já está pronta. Como vocês viram, nós estamos com uma panela bem capiente. No caso aqui nós estamos fazendo uma porção. Vamos acrescentar mais um pouquinho de água de cocção. Aqui no Brasil, geralmente, em casa, as pessoas gostam de cozinhar a massa, colocar num pirex e vir com o molho e regar por cima. Na Itália, a gente deixa a massa mais saborosa salteando no próprio molho e deixando a massa absorver bem o sabor do molho. É muito importante isso. Aqui vamos colocar mais um pouquinho da água para poder reduzir bem nossa massa. Finalizado a massa, vamos empratar. Se vocês quiserem utilizar uma concha e uma pinça para fazer um trabalho mais bonitinho, vamos dizer assim, a gente pode estar enrolando a massa na própria concha. Pegando o nosso molho. Aqui nós temos a nossa massa finalizada, um talharim típico do Piemonte, com salsa pomodoro fresco, um molho de tomate fresco, finalizado com um broto de manjericão. Espero que reproduzam em casa, que gostem e muito obrigado. Bom apetito!